Por isso que começamos a falar sobre as obras da carne, nesse tema tão delicado e tão polêmico, Round 6. Uma série, você já deve ter pelo menos ouvido falar, se não assistiu. Eu assisti a primeira temporada porque todo mundo estava falando, eu queria conhecer, eu assisti. A segunda entrou, eu não assisti porque eu não curti muito. Mas qual é a ideia? A ideia de que brincadeiras que aparentemente parecem inocentes, brincadeiras infantis, cabo de guerra, bola de gude, quem assistiu sabe, batatinha frita 1, 2, 3, brincadeiras que são infantis, mas toda pessoa que perde, ela vai à morte, ela é morta. E isso tem tudo a ver com as obras da carne, porque aparentemente é normal, é simples, não é uma coisa muito séria. O filho começa a ter ciúme do outro filho, os irmãos começam a ter ciúme um do outro. Olha que bonitinho, tem ciúme da irmã. A minha filha tem ciúme de mim. Parece inocente e até bonito, mas no final é morte para essa criança, que não aprendeu a lidar quando criança com esse problema. Amém? Nós estamos na reta final. Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo... Vamos começar no versículo 18, irmãos. O versículo 18 diz assim: mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, já falamos sobre isso, impureza, já falamos sobre isso, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice e glutonaria, e coisas semelhantes a essa. Inveja, 21, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, não se trata de frutos do Espírito, mas um fruto só. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que de Cristo Jesus crucificaram a sua carne, com suas paixões e com suas concupiscências. E aí o versículo 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu tenho muito pouco tempo para falar, e eu quero falar sobre 3 obras da carne, que falta falar. Até nessa leitura que eu fiz, até uma delas não se inclui, mas ela está também incluída como obra da carne. Primeira delas, homicídio. Homicídio é considerado, alguém encontrou aí na Bíblia homicídio? Tem aí, Josi? Tem também aí? Na minha versão aqui, ela ficou fora. Mas homicídio, quando a gente fala sobre homicídio, logo a gente pensa o seguinte: olha, eu nunca, pastor, na minha vida eu botei a arma na cabeça de alguém, dei um tiro nele, matei esse alguém. Só que nós devemos pensar que
obras da carne está muito mais relacionado a uma natureza humana, assim como nós já falamos. O que é carne? Carne é a natureza pecaminosa do homem que habita nele. Certamente, pessoas nunca colocaram uma arma na cabeça de outra pessoa e mataram essa pessoa. Porém, 1 João capítulo 3, versículo 15, alguém pode ler para mim bem alto? 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, versículo 15. Enquanto vocês vão achando, eu vou declarando aqui: não se trata apenas do ato físico de matar, mas também do ódio, da amargura e dos desejos de destruição que habitam dentro de nós. Pode ler, minha irmã. 1 João 3,15. Quem odeia o seu irmão é assassino. Você sabe que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Obrigado, minha irmã. Gostei dessa versão da irmã. A minha versão diz: todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Nunca atirei em alguém, mas quando a gente coloca ódio no nosso coração com relação a alguém, seja o que essa pessoa tenha feito, talvez nem feito nada, simples fato da pessoa existir. Sabe, existe algo que é terrível, e é uma obra da carne nas nossas vidas, embora não está descrita aqui, mas ela é uma obra da carne, e a gente se ofende com o sucesso do outro. As pessoas perguntam assim: qual é a certeza que eu tenho de que alguém é meu amigo? Aí outro diz assim: não, quando eu estou passando por necessidade, esse alguém chega para mim, me abraça, me apoia, fica comigo, esse é meu amigo de verdade, esse mostra que é meu amigo de verdade. Você já ouviu isso? Irmão, na dor qualquer um pode ser amigo. Difícil é você ser amigo quando você está na derrota e o teu irmão está sendo abençoado. Difícil é você olhar para a tua vida numa prova terrível e olhar para o seu irmão que na tua cabeça às vezes nem é tão crente como você. Na tua cabeça às vezes ele nem merece tudo aquilo que ele está recebendo. Você sim merece. Ele não merecia estar recebendo aquilo. E você está ali, e aquele irmão sendo abençoado. Aí quando você vê o teu irmão trocando de carro, o teu irmão sendo próspero, o teu irmão sendo abençoado, o filho sendo curado, as coisas acontecendo, e a tua vida não está bem, você olha e você se alegra por aquela atitude desse irmão. Aí sim você se torna um grande amigo. Aí sim, essa pessoa, se você conhece essa pessoa, ou se você é essa pessoa que se alegra com o sucesso dos outros, apesar de você não estar tendo aquilo que você deseja, ali sim. E quando permitimos que a inveja, e às vezes até o ódio, porque aquela pessoa está recebendo aquilo que eu não tenho, quando a gente manifesta isso no nosso coração, e deixa isso ser alimentado no nosso coração, nós podemos começar a praticar homicídio contra aqueles irmãos. Alguém aqui já ouviu a seguinte palavra? Você chega empolgado com algo para contar para alguém, fala assim: eu descobri algo poderoso que eu vou fazer e vou ficar rico. E aí a pessoa chega e fala: isso aí não dá certo. Já viram isso? Isso aí não... Outros já tentaram e não conseguiram. Na verdade, nesse momento, você está sofrendo um homicídio. Estão tentando te matar a tua esperança, matar a tua fé, matar tudo aquilo que Deus tem depositado dentro de você. Mas sabe o mais importante disso tudo, meu irmão? Eu vou dizer para você, e é o que nós temos falado aqui quando se reunimos para estudar sobre as obras da carne. Nós temos falado isso diariamente. Não se trata do outro, se trata de mim. Não se trata de quanto me odeiam, mas se trata de quanto eu odeio o próximo. Porque enquanto eu deixo essas coisas me dominar, quando eu deixo que essas coisas me dominem, então eu estou sendo um braço de Satanás
e estou me tornando um homicida. Quantas vezes eu ouvi algo de um irmão que chegava empolgado, e eu olhava para ele, a minha razão aqui dentro dizia para mim assim: é só fogo de palha. Eu conheço esse irmão, é só fogo de palha. E quantas vezes eu me senti tentado em falar: meu irmão, vá se converter, isso aí, você é fogo de palha. Quantas vezes eu me senti tentado em falar isso. E aí Deus me pega e eu falo: uhul, que bênção, cara, é isso mesmo, vamos embora, vamos em frente, vai dar certo. Porque eu não quero ser um homicida. Eu não posso me tornar um homicida. Quantas vezes a minha esposa se sentiu frustrada por coisas que eu falei para ela? E se você é um bom marido, se você é um excelente marido, você vai reconhecer que muitas vezes nós, como maridos, matamos os sonhos das nossas esposas. Somos homicidas. É uma obra da carne que está viva dentro de nós. Não se trata, meu irmão, do que estão fazendo para você. Se trata de como você vai conduzir a tua vida nisso tudo. Como que você está tratando o próximo. Como nós estamos tratando o próximo. Assassinos emocionais matam a reputação da pessoa. Alguém chega e fala assim: poxa, meu, tu viu o Maico, que bênção. Meu, ele está reunindo os adolescentes. Tu viu o Xande, que bênção. Está reunindo os adolescentes. Aí a pessoa fala assim: conheço o Maico já de anos, conheço o Xande já de anos. Quantas vezes nós nos sentimos tentados, porque muitas vezes, por conviver ao lado dos nossos irmãos, nós conhecemos não só as qualidades deles, mas conhecemos as fraquezas deles. A gente fala: não, mas você, já sei no que vai dar isso. Tentando de alguma forma, às vezes inconsciente, mas tentando matar a reputação daquela pessoa. O que ela está construindo? Eu oro por um tempo onde a igreja de Cristo, eu não falo agora da CEVAP, eu falo da igreja de Cristo, a gente consiga olhar para o pecado dos irmãos e abraçá-los, e se alegrar quando um irmão se arrepende. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, Lucas capítulo 15, a Bíblia fala assim: há alegria diante da face dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu não sei se você entende esse versículo como eu entendo, mas eu digo para você: não é os anjos que estão se alegrando, porque a alegria está diante da face dos anjos de Deus. Os anjos de Deus estão olhando alguém se alegrar. E esse alguém é o próprio Deus. Eu oro para que a gente consiga olhar para as pessoas e ver Cristo nelas. Ah, mas é um pecador. É um pecador. Assim como eu, irmãos, eu me olho no espelho, e toda vez que eu me olho no espelho, eu tenho uma decepção comigo mesmo. Aí eu lembro da maldade que fazem e que falam ao meu respeito, tentando me matar, tentando matar meus sonhos, minha reputação, tentando matar tudo. Aí eu olho no espelho e falo assim: mas a pessoa está falando isso de mim, mas ela não sabe nem da metade do que eu sou de verdade. Ela está sendo boazinha até falando isso apenas. Eu sonho com um tempo onde nós vamos conseguir andar sem se degladiar.
matam relacionamentos, matam a esperança. Língua afiada, que é cortante, que destrói uma pessoa, obra da carne. Ser guiado pela língua, por toda a ira que está dentro dela, obra da carne. O resultado disso é morte, meu irmão. Tudo isso que eu falei é semente de homicídio. Tudo isso que eu falei para você, tudo isso que eu falei para você, é uma semente de homicídio, é a obra da carne nas nossas vidas. Não tem Cristo nisso, não tem vida nisso, não tem vida no Espírito nessas coisas. Quem não perdoa, quem não perdoa hoje, não pode destruir alguém amanhã. Meu irmão, deixa eu te dar um exemplo. Um exemplo não, deixa eu te falar algo que é importante. Se existe algo ou alguém que ainda te incomoda dentro do teu coração, dentro do teu coração ainda está te incomodando algo, libere perdão. Porque na primeira oportunidade que você tiver, você pode matar essa pessoa. Falando, ou às vezes até tratando. Quem não perdoa hoje, pode destruir alguém amanhã. E perder a si mesmo no processo. Nós estamos num processo, meu irmão. Nós estamos num processo. E nós corremos o risco de se perder durante esse processo. Meu Deus, o tempo está voando. Segunda obra da carne, que ficou para mim falar, bebedices. Embriagado e fora de controle. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Embriaguez é muito mais do que tomar álcool. É viver entorpecido, sem discernimento, dominado por vícios. A gente às vezes olha para um alcoólatra e a gente fala assim: olha, que tristeza a vida dessa pessoa, perdeu a família, perdeu os amigos, perdeu o emprego, perdeu tudo que tinha, e agora anda pela rua alcoolizado, destruído. Mas muitas vezes nós estamos entorpecidos com o nosso próprio ego, embriagados no nosso ego, porque quando falamos isso, nos julgamos melhor do que aquele que está lá caído. Agora, se você quer falar sobre álcool, nós podemos falar também. A palavra do Senhor não nos proíbe de tomar álcool, de beber bebida alcoólica, não nos proíbe. E por mais que algumas pessoas relutem e façam um malabarismo gigantesco para dizer que Jesus transformou água em suco de uva, foi vinho que ele transformou naquele casamento. Foi vinho que ele fez naquele casamento. Agora, a palavra de Deus condena a embriaguez. Condena a embriaguez. Tem pessoas que se favorecem disso para poder beber. Se favorecem disso para poder enxugar legal. Mas a Bíblia não está falando que é proibido. Na minha juventude, eu tive problemas sérios. Problemas sérios com álcool.
Sério mesmo. E para que eu pudesse me libertar disso, eu fiquei 15 anos sem tomar nada de álcool. 15 anos. 15 anos sem tomar nada de álcool. Depois de 15 anos que eu me senti liberto disso. Hoje, se eu quiser tomar, eu posso. Porque eu posso tomar um cálice de vinho com a minha esposa. Eu ia dizer que ela gosta, mas eu não vou fazer isso. Eu poderia sentar num jantar romântico com a minha esposa. Faz tempo, né? Faz tempo. E tomar um cálice de vinho com a minha esposa sem problema algum. O problema é eu tomar o garrafão inteiro. O problema é eu tomar tudo e até mesmo o meu juízo. Te aconselho, se você conhece alguém que bebe, e você é curado disso, você pode tomar um cálice de vinho, mas você conhece alguém que é dominado por esse vício, e você for jantar na casa dessa pessoa, e a pessoa abrir uma garrafa de vinho para você tomar com ela, te aconselho a você não tomar, mesmo que você tome, porque ela vai conectar você à imagem de Deus, e ela vai dizer, mas se até ele pode, eu também posso. Uma coisa é a gente falar sobre o povo de Israel, onde culturalmente, todos os dias eles tomam vinho. E uma coisa é a gente falar sobre a cultura brasileira, que é uma cultura inteiramente alcoólatra. Eu tive exemplos na minha família de pessoas que foram totalmente destruídas por causa do álcool. Com certeza você deve conhecer alguém que na sua trajetória foi totalmente destruída por causa do álcool. Então, como servo de Deus, você precisa se abster quando está perto dessa pessoa. Cuidado com as mensagens que você está passando. Muitos se embriagam para fugir da dor, mas acabam caindo mais fundo nela. Bebedices também pode incluir vícios modernos, como por exemplo, remédios. Pessoa que não consegue sobreviver, não consegue mais dormir sem tomar remédio. Ela está entorpecida. Drogas. Quando o apóstolo Paulo, vamos falar isso daqui a pouquinho, quando o apóstolo Paulo termina de nomear as obras da carne, ele fala assim, coisas semelhantes a essa. Está aqui, drogas. Jogos. Aí o marido fala para a esposa assim, ai meu amor, mas é só um joguinho, eu não estou vendo pornografia. Daí passa o dia inteiro jogando, domingo inteiro jogando. É só um joguinho inocente, mas está matando o teu relacionamento em casa, está acabando com a tua reputação com os seus filhos. É só algo inocente, alguma coisa a ver com Round 6. Há muitos anos atrás, eu e minha esposa, a gente foi num retiro para casais de uma igreja bem famosa no Brasil. Nós não íamos, mas um casal de irmãos decidiram ir e nos abençoaram para ir junto, para eles não irem sozinhos, nós fomos juntos. E daí lá eu encontrei o pastor dessa igreja que é responsável pelos casais. E eu perguntei para ele assim, pastor, qual é o grande problema que você tem enfrentado hoje? Ele falou assim, há 15 anos atrás, a gente ia na casa, nas famílias, no casamento, lá no casal, lá na casa, no lar, para tratar sobre o marido que chegava no final de semana, trabalhava a semana toda, aí chegava final de semana, ele pegava a chuteira e passava o final de semana inteirinho jogando futebol. Hoje mudou. Hoje o marido chega em casa na sexta-feira, depois de uma semana cheia de trabalho, passa a madrugada inteira jogando videogame, sábado o dia inteiro jogando videogame,
Domingo, o dia inteiro jogando videogame. Isso também pode ser. Entretenimento sem limites. A pessoa está tão viciada no entretenimento. Dopamina, dopamina, dopamina para a mente, o tempo todo, que ela esquece de viver uma realidade de vida. Também pode ser considerado bebedice. Glutonaria. Glutonaria, eu sei que muitos conectam isso à comida, e é uma das formas, mas glutonaria é o excesso, não só na comida, mas em qualquer consumo descontrolado. Você já deve ter conhecido alguém que gasta dinheiro demais com coisa boba. Ela tem um celular bom, mas ela não vê a hora de conseguir pegar um melhor ainda. Ela recebe o salário dela e em 2 semanas acabou tudo. Oi, vocês estão aqui? Meu Deus, pensei que vocês tinham sido arrebatados, que eu não via mais a voz de vocês. Vivemos numa cultura de exageros. Comida, prazeres, celular, redes sociais. O glutão moderno é aquele que nunca está satisfeito com o que tem. O camarada já tem um baita de um carro, uma casa legal, mas ele nunca está satisfeito. O do outro é melhor. Ele olha e vê o carro dele que é lindo, feio, e o do outro que é mais simples, às vezes bonito. Ele não está satisfeito com nada que tem. O glutão moderno é aquele que nunca está satisfeito com o que tem, vive consumindo e ainda sente vazio. Está sempre querendo algo diferente, mais, melhor e tal. Na verdade, querendo suprir uma necessidade que é única e é grátis. Um simples joelho dobrado e dizendo: Jesus, satisfaz a minha alma aqui. Cristo, satisfaça a minha alma aqui. É o suficiente. E para nós encerrarmos, porque eu quero falar sobre outra coisa, e quero orar por você, obras semelhantes a estas, o combo do inferno. Deus sabia que a carne ia inovar no pecado. Por isso que inspirou o apóstolo Paulo a falar: existem coisas que não estão descritas aqui, mas ainda assim são obras da carne, que precisamos vencer nas nossas vidas. Pornografia, já falamos, vícios digitais, compulsões, fofoca. Pessoa que não pode passar uma semana sem ouvir uma nova, ou falar uma nova. Fofoca, ganância, vaidade extrema, são coisas semelhantes a essa, mas o mais importante que nós precisamos entender é o que o apóstolo Paulo fala depois. Ele fala: assim como já preveni vocês, não herdarão o reino de Deus quem pratica tais coisas. Não herdarão. Eu não sei, irmãos, o que isso causa dentro de você, mas eu sei que causa dentro de mim. Eu sei o que causa dentro de mim. Nós precisamos vencer as obras da carne nas nossas vidas. E só existe uma forma de nós vencermos as obras da carne das nossas vidas: vivendo no Espírito. E eu quero encerrar Romanos 8, abra lá comigo. E porque eu quero orar por você também. Romanos 8,
Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, eu não sei qual que é a obra da carne que ainda está viva dentro de você e que você precisa vencer. Talvez seja talvez seja prostituição, talvez seja impureza, talvez seja ciúme, talvez seja ira. Não sei qual que é a obra da carne que está viva dentro de você, que faz parte dessa tua natureza pecaminosa, homicídio. Às vezes você tem tantos pensamentos de ódio que você chega a desejar ódio para outra pessoa, e isso nós não falamos, nós guardamos dentro de nós, isso ali dentro. Como vencemos isso? Os que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque aos que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Porque o pendor, o salário, a recompensa da carne é morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Pastor, como eu consigo me livrar disso? É uma guerra. Nós vamos orar por você que quer se livrar das obras da carne. Eu quero me livrar das obras da carne. Eu quero viver nessa terra, irmãos, sem ser dominado pelas minhas paixões, o velho homem. Eu quero viver nessa terra. Eu quero que talvez lá na minha morte, as minhas filhas, meus netos, as pessoas que vão estar ali, talvez sejam só elas que vão estar ali, mas que elas possam olhar para mim e ver, meu pai lutou até o final contra a natureza humana dentro dele. E não julgo algo, não estou falando algo como vencido na minha vida, irmãos. Todo dia de manhã eu acordo e eu tenho que matar um leão na minha vida. Hoje cedo, acordei às 5:30 da manhã, porque eu tinha oração às 6 aqui na igreja. E quando eu acordei, eu fui me mexer, começou a doer as costas. Um dia a conta chega, né? Começou a doer as costas, aí eu levantei, falei assim, nossa, que isso? Vontade de ficar dormindo. Mas eu lembrei que a verdadeira adoração é sacrifício. E a gente não vai conseguir vencer, irmãos, nada, se nós não entregarmos a Cristo Jesus tudo. Eu quero orar por você. Encerrando, nós queremos orar por vocês. Encerrando esse propósito hoje. Nós vamos voltar a falar sobre isso muito em breve.